Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa penúltima aula do curso de Pensamento Econômico Neoclássico e hoje a gente vai falar sobre um tópico central para a ideia do pensamento neoclássico, que é tentar descobrir como há desenvolvimento econômico, né? O que é, primeiro, a ideia de desenvolvimento econômico? A gente viu na aula passada modelos de crescimento econômico que tentavam pensar em termos de como o estoque de capital por trabalhador evolui, quais são os mecanismos que fazem com que haja essa evolução, onde taxa de poupança é importante, taxa de crescimento populacional é importante, onde a relação da tecnologia com capital humano e capital físico interagem de forma a gerar crescimento econômico. E agora a gente entra num tópico que é chamado desenvolvimento econômico, que lida com outros conceitos, como, por exemplo, capital social, instituições, hábitos, costumes, cultura, as regras do jogo, que é o Estado de Direito, né? Então, a ideia básica é o que gera desenvolvimento? Por que alguns países se deparam com um crescimento econômico muito significativo durante décadas e, mesmo assim, não conseguem atingir o nível de desenvolvimento econômico? Por que países, como, por exemplo, a Venezuela ou a Argentina, que eram os países mais ricos do mundo no século XIX e até a metade do século XX, entraram numa decadência de forma a ter uma retração e acabar deixando de fazer parte dos países mais ricos do mundo, tendo uma regressão, onde há um aumento da pobreza, a estagnação econômica e há um freio no processo de desenvolvimento desses países. Então, a ideia básica é tentar descobrir isso. E aí, quando a gente fala em instituições, quando a gente está falando de instituições, a gente está falando de democracia, de economia de mercado, de direitos e garantias individuais. O que os economistas que estudam desenvolvimento notam é exatamente isso, que esses são os fatores que fazem com que surja desenvolvimento econômico e que são essas instituições que levam um país a se desenvolver, né? Bem, entre os autores que trabalhavam essa ideia de desenvolvimento econômico, talvez um dos mais proeminentes seja o Joseph Alois Schumpeter, que foi um autor que nasceu numa região da Europa que hoje acho que é a República Tcheca, mas naquela época em que ele nasceu fazia parte do Império Austro-Húngaro, e aí ele escreveu em 1911 esse livro, que é o clássico da literatura a respeito de desenvolvimento econômico. Então, a ideia básica desse livro é que, ao contrário de outros autores até então, que viam a instabilidade das variáveis econômicas como um fator de perturbação do processo de crescimento econômico, o Schumpeter, nesse livro, ele procurou classificar a instabilidade como um fator de desenvolvimento econômico. Por quê? Porque ele dizia que o que gera desenvolvimento são as inovações, e que as inovações são processos necessariamente disruptivos. E o que são inovações? Inovações são... Importante não confundir inovações com invenções, né? Inovações são processos de modificação, tanto de métodos de produção, como invenção de um novo produto, um novo mercado, uma forma diferente de fabricar um produto que já existe. E o principal aspecto da inovação é o fato de que a inovação ela precisa ser absorvida pelo mercado consumidor. Há muitos produtos que aparentemente são revolucionários, mas que as pessoas não desejam consumir, o que significa que é apenas uma invenção, não é uma inovação.
E para o Schumpeter, o que era que o processo de inovação necessitava? Para o Schumpeter, o processo de inovação era um processo que tinha um ator que era essencial para caracterizar esse processo. Ele chamou esse ator de empreendedor. Quem é empreendedor? Um empreendedor não é uma pessoa que tem dinheiro, não é uma pessoa que é rica e que vai criar uma empresa, criar um produto. Não. O empreendedor é um organizador, é alguém que é capaz de pensar numa ideia inovadora e executar essa ideia. Ele não necessariamente precisa ser um empresário. Muitas vezes o empreendedor não é um empresário, não é um executivo. As empresas muitas vezes têm funcionários, têm executivos que estão nos mais elevados patamares, mas que não necessariamente são empreendedor. Também não é um financiador das empresas. Um grande acionista da empresa não necessariamente é um empreendedor. Por quê? O empreendedor é alguém que pensa em termos da inovação e tem uma ideia e se submete ao risco de inovar. E o que seria inovação? Para o Schumpeter, a inovação é um processo de ruptura do ciclo normal da economia. Quando a gente estudou o crescimento econômico, o que a gente viu? A gente viu é que as variáveis capital, trabalho, tecnologia estão evoluindo, a sociedade está alocando recursos a um processo de aumento do estoque de capital, do estoque de trabalho, e isso é normal, tranquilo. É algo que faz parte do crescimento econômico. Mas quando surge a inovação, a característica básica da inovação é ser um processo disruptivo. Então, a palavra essencial para a gente pensar em inovação é descontinuidade ou então instabilidade. São os dois principais aspectos do processo de inovação. A inovação é algo que rompe o fluxo normal, gera uma descontinuidade, gera uma instabilidade no fluxo normal da economia. E aí, como é que o empreendedor consegue fazer essa inovação? Um aspecto essencial para o Schumpeter, para fazer com que a inovação ocorra, é o crédito. O que é o crédito? Em condições normais, sem crédito, como é que as coisas funcionam? As pessoas poupam e, com a poupança, as pessoas vão lá e consomem. Poupança e consumo. O que é que o crédito faz? O crédito, ele rompe essa lógica. Com o crédito, o consumo ele pode vir antes da poupança. Né? Se a poupança também serve para investimento, então, primeiro, para que a inovação seja financiada, precisa haver uma poupança e depois o investimento. Com o crédito, o que acontece? Um empreendedor ele vai aos mercados financeiros, investe e depois que essa inovação interrompe ou rompe o fluxo normal da economia, então há esse processo de a sociedade enriquece e aí gera uma poupança, essa poupança vai pagar esse empréstimo que foi feito na hora de fazer o investimento. Então, existe esse processo que o crédito, ele modifica esse processo que é natural. Primeiro vinha a poupança, depois o investimento ou o consumo. Então, certo? Então, a ideia básica do crédito é o quê? Ele vai inverter essa lógica. A poupança não necessariamente precisa vir primeiro, pode primeiro vir o crédito ou o consumo ou o investimento, para depois vir a poupança. E como o empreendedor consegue esse crédito? Como ele tem um produto, um processo, como ele gera uma inovação, a possibilidade de gerar essa inovação gera um lucro extraordinário. Esse lucro extraordinário é causado pelo monopólio momentâneo. Por quê? Se você criou aquele produto, aquele processo, aquilo é inovação, só você que tem aquilo. Se o mercado consumidor deseja consumir aquilo, significa que há um monopólio. Só que o Schumpeter acreditava que os monopólios na economia tendiam a ser momentâneos.
ou seja, se não houver nenhuma regulamentação que dê privilégios ou leis especiais para uma empresa ou um empreendedor ter o direito legal de monopólio, então as outras empresas vão copiar, imitar aquele produto, aquela inovação, e aí, pouco tempo depois, esse lucro extraordinário deixa de existir, porque todo mundo vai estar produzindo a mesma coisa. E aí há esse processo, né, de absorção dessa inovação por parte da sociedade. O que acontece depois que a sociedade absorve essa inovação? Várias empresas desenvolvem o mesmo processo ou produto, que é inovador, e aí os lucros voltam a ser lucros normais, né? Então, o que acontece? A ideia básica é criar um processo de produção. Esse processo de produção gera lucros e esse processo, às vezes, é interrompido por uma inovação, onde há uma explosão da produção e os lucros podem subir a níveis extraordinários. Mas depois que esse processo é absorvido pela sociedade, volta a haver a produção normal e os lucros normais. Então, há um fluxo circular na economia, que é dado por esse processo de produção de lucros. E a inovação rompe, né, esse fluxo, gerando produção extraordinária e lucros extraordinários, né? E essa questão extraordinária gera instabilidade. O que é que acontece, por exemplo, com a grande revolução que está havendo agora no mercado automobilístico? Todas as empresas automobilísticas do mundo estão tentando viabilizar carros elétricos. O que vai acontecer quando os carros forem todos elétricos? Alguns países já passaram legislação fazendo com que seja proibido vender carros movidos a motor a combustão a partir de 2025, 2030, 2035. O que vai acontecer? Isso vai gerar uma enorme instabilidade no mercado automobilístico, né? Quantidade enorme de revendedores de automóveis a combustão, oficinas que trabalham com motor a combustão, vão desaparecer. Isso vai gerar uma instabilidade avassaladora, com muito desemprego, vai ser realmente um caos muito grande, e depois de um tempo a sociedade vai absorver esse choque. Depois que o choque for absorvido, então a gente vai ter uma volta ao fluxo circular normal da economia. Então, inovação, desenvolvimento é um processo caótico e disruptivo, né? Toda vez que a gente tem uma inovação, o que aconteceu quando as pessoas antes se comunicavam através de telefones com fio, a pessoa tinha que estar no lugar onde tinha um telefone com fio para se comunicar com outra. E aí foram inventados os celulares e demorou um bocado de tempo para os celulares serem incorporados no dia a dia das pessoas. Mas aí, quando foi incorporado, as pessoas podiam ter liberdade de estar em qualquer lugar e falar ao telefone em qualquer lugar. Então, é um processo caótico, disruptivo. E esse processo gera choques. E esses choques vão gerar o quê? Desemprego, mudanças econômicas avassaladoras, a sociedade vai lidar com muita instabilidade. Essa instabilidade vai afetar o quê? Nível de preços, investimentos em setores, taxas de juros, crédito, tudo isso vai abalar muito a economia. E aí, como é que esse abalo à economia vai ter como consequência na sociedade? Embora não fosse marxista, o pensamento de Marx influenciou bastante Schumpeter. E Schumpeter acabou sendo contaminado pelo enorme pessimismo de Marx com relação à economia. Então, Schumpeter acabou imaginando que a economia ia ter um declínio e o sistema de economia de mercado, a maioria das pessoas chamam de capitalismo, iria ser extinto. Obviamente, já faz quase 150 anos da morte de Marx, e por 150 anos, essa visão catastrófica do Marx não se concretizou, ou seja, o fim iminente do sistema capitalista parece estar demorando bastante, né? E talvez nunca chegue. O que significa o quê? Por que havia essa visão tão pessimista por Marx e por que Marx
se mostrou nesses últimos 140, 130, 140, 150 anos completamente errado em seu diagnóstico. Schumpeter atribuía ao possível fim do capitalismo 3 aspectos. Primeiro, a dificuldade cada vez maior que as pessoas pudessem empreender. Segundo, o processo de destruição da classe política e o fim das instituições. Ou seja, aquilo que gera desenvolvimento, economia de mercado, democracia, direitos, garantias individuais, era algo que Schumpeter previa que ia ser abolido. Aí, se abolir uma economia de mercado, abolir a democracia, abolir direitos a garantias individuais, paradoxalmente isso foi feito exatamente em todos aqueles países que se inspiraram na ideia de Karl Marx, né? Os países socialistas. Ao longo do século XX, tudo isso ocorreu nos países socialistas. Mas a economia de um país socialista, a economia planificada, é um fracasso enorme que só gera pobreza, miséria e fome em massa, o que faz com que esses regimes acabem sendo necessariamente ditaduras, que depois de um tempo, em função do seu enorme fracasso econômico, acabam deixando de existir. Então, ao ser contaminado por Marx em seu pessimismo, Schumpeter também acabou errando terrivelmente. Né? A questão é saber por que Schumpeter acabou errando terrivelmente. É importante a gente pensar no conceito que é o conceito mais importante na teoria de Schumpeter, esse conceito de destruição criadora. O que é destruição criadora? Destruição criadora é um conceito muito sofisticado que pode ser aplicado não apenas à economia, mas, por exemplo, à biologia. Quando a gente olha, por exemplo, uma floresta, o que é a floresta? Floresta, a biologia como um todo, é destruição criadora, né? Vamos pensar não apenas na floresta, mas, por exemplo, o domínio dos dinossauros sobre a Terra, quando sequer havia ser humano. Os dinossauros dominavam o planeta Terra há 65 milhões de anos, ou alguma coisa próxima disso, e a teoria mais aceita era de que o que ocorreu naquela época foi um asteroide, um meteorito, que teve um impacto muito forte no planeta. Alguns dizem que ele caiu na Rússia, outros dizem que ele caiu na América do Norte, fazendo com que surgisse o Golfo do México, por exemplo. O Golfo do México talvez fosse o rastro de um meteorito que caiu ali, um meteoro. E esse impacto gerou um superaquecimento global. E como os dinossauros eram animais muito grandes, com corações que precisavam bombear muito sangue para todo o seu corpo, corações muito grandes, o organismo do dinossauro não conseguiu resistir a essa mudança de temperatura do planeta que sofreu um processo de superaquecimento. Então, a incapacidade dos dinossauros se adaptarem a esse ambiente em mutação levou à extinção. Hoje a gente tem nas aves alguns rastros de animais que foram desenvolvidos a partir dos dinossauros, mas é interessante que na época havia mamíferos. Os mamíferos eram, na sua grande maioria, roedores que viviam embaixo da terra ou fugindo dos dinossauros para não serem capturados por dinossauros. Com a extinção dos dinossauros, os mamíferos puderam evoluir e gerar os hominídeos e, consequentemente, os seres humanos. Ou seja, o que é, então, essa destruição criadora? Se esse meteoro não tivesse entrado em choque contra a Terra, gerado a destruição dos dinossauros, a extinção dos dinossauros, talvez o ser humano jamais tivesse existido. Ou seja, tudo aquilo que nós pensamos hoje como uma enorme riqueza da natureza em termos de fauna e flora, talvez jamais tivesse existido. Por quê? Porque tudo isso que existe é fruto dessa destruição. Então, existe um processo de destruição, existe um processo de criação que deriva dessa destruição. Schumpeter usou esse conceito para analisar
a economia. Ele via a economia como organismo, como se fosse um organismo vivo, e via as pessoas e as empresas como fazendo parte dessas trocas econômicas. O que acontece quando uma grande empresa vai à falência? Essa grande empresa talvez seja como uma grande árvore numa floresta que tem uma série de pequenas plantas ao redor dela, mas que está competindo por alimentos com suas raízes debaixo da terra. E quando essa grande empresa ou grande árvore tomba e morre, o que acontece? Ela cria, a árvore cria material orgânico que vai ser absorvido pelas outras pequenas árvores ao redor e também que vai ser consumido pelos animais, pela a fauna da região. Então, a ideia básica é o quê? Todo o processo de destruição gera os nutrientes para um processo de criação muito rico e muito sofisticado. Aí você pode dizer, mas em uma grande empresa, como é que isso ocorre? Em uma grande empresa, ela tem máquinas e equipamentos, ela tem trabalhadores, ela domina a tecnologia. Quando ela vai à falência, o conhecimento dessa tecnologia, a capacidade de trabalho desses trabalhadores, essas máquinas e equipamentos são vendidas ou distribuídas em outras empresas, e essas outras empresas vão pegar todos esses recursos e passar a utilizar no seu processo de produção. Então, para o Schumpeter, todo esse processo de destruição é um processo extremamente criativo, porque é o que gera as inovações. Aquela grande empresa que faliu não era capaz de usar capital humano e capital físico para gerar inovações. Quando ela vai à falência, esse capital humano e esse capital físico são usados por novos empreendimentos, gerando novos processos e novos produtos que geram inovação. E às vezes até algumas pequenas empresas acabam destruindo as grandes empresas que estão meio inertes, gerando falência e desemprego. Mas esse processo, que é um processo extremamente dinâmico, faz surgir um ambiente completamente novo. Né? Então, a ideia básica é o quê? A ideia básica do conceito de instituição criadora é que o Schumpeter pensou. A inovação se dá num ambiente extremamente dinâmico, o ambiente está se modificando o tempo todo e todos têm que tentar se adaptar a esse ambiente, ou seja, são novos negócios, novas empresas, novos setores da economia. Então, essa força da novidade faz com que haja o processo de desenvolvimento econômico, que é exatamente a prosperidade. Né? É fácil criticar o Schumpeter pelos erros que ele cometeu. Né? Ele achava que esse processo de destruição criadora era tão forte, tão avassalador, e tinha um poder tão grande de gerar instabilidade, que o termo destruição talvez fosse dominar o termo criador, e com isso a economia de mercado seria extinta. Mas olhando mais de 100 anos depois que Schumpeter escreveu seu livro clássico, em 1911, 110 anos, mais precisamente nesse ano, a gente nota que o empreendedor e a existência de mercados financeiros que geram crédito fizeram com que cada grande crise que houvesse na economia de mercado, a economia de mercado saía mais forte, mais sofisticada, mais criativa e com mais desenvolvimento. Então, o grande problema do Schumpeter foi o quê? Não ser capaz de ver essa riqueza e essa sofisticação do sistema da economia de mercado. Não ser capaz de ver que as instituições se renovavam também, e se aprimoravam e se transformavam, de forma a permitir que a sociedade fizesse novos arranjos. E essas instabilidades geram aspectos negativos, mas também geram aspectos positivos. É por isso que os países mais ricos e mais desenvolvidos do mundo são sempre países que têm uma economia de mercado, são democracias sólidas, são países extremamente inovadores. Então, o Marx acabou puxando o Schumpeter num abraço de afogado. Né? Os dois acabaram fracassando terrivelmente ao prever a decadência do sistema capitalista. Né? Isso, obviamente, não vai tirar os méritos do Schumpeter com
conceito de destruição criadora, que é um conceito absolutamente fenomenal, essencial para entender o processo de desenvolvimento econômico. Então, os méritos do Schumpeter não são apagados por essa incapacidade dele de ver a solidez das instituições e a capacidade das instituições também serem resilientes, né? De conseguirem se transformar e conseguir sobreviver a essas mudanças. Muito bem. Então, nesse grupo de autores que trabalham no desenvolvimento econômico, talvez o Schumpeter seja o mais importante deles, mas também temos outros autores, como, por exemplo, Ragnar Nurkse. O que o Nurkse trabalhou? Ele trabalhou a ideia de que há países pobres e há países ricos. E ele tentou descobrir por que os países pobres são pobres. Ao analisar aqueles modelos de crescimento econômico, a gente trabalhou muito os conceitos de estoque de capital e estoque de trabalho. O que são estoque de capital e trabalho? Estoque de capital é a quantidade de matéria-prima, de máquinas e equipamentos disponível. Estoque de trabalho é a quantidade de trabalhadores disponível. Então, ele pensava o seguinte: os países pobres são pobres por quê? Porque nesses países, quando se investe em capital físico, o retorno a esse capital é muito baixo. Quando as pessoas desse país trabalham, o retorno ao trabalho também é muito baixo. Se o retorno a capital e trabalho é baixo, então não haverá desenvolvimento. Portanto, as empresas não vão querer investir em aumento de estoque e aumento de capital. Então, isso cria um círculo vicioso. As empresas investem cada vez menos em estoque de trabalho e estoque de capital, e o pouco investimento em estoque de trabalho e estoque de capital gera menos recursos para investir, menos poupança e menos recursos para investir em estoque de capital e trabalho. Então, isso gera um ciclo vicioso, uma coisa reforçando a outra. E esses dois reforços ocorrem pelo lado da demanda, porque como o retorno do estoque de capital é baixo, eu tenho pouco capital disponível nessa economia. Porque eu tenho pouco estímulo ao investimento em estoque de capital. Isso pelo lado da demanda. E pelo lado da oferta? Pelo lado da oferta, a população é muito pobre. Sendo pobre, ela não tem capacidade de poupar. O governo também tem pouca capacidade de cobrar impostos, porque a população é muito pobre. Como a população é pobre, a taxa de poupança é baixa. Sendo a taxa de poupança baixa, as empresas vão ter poucos recursos para investir. Havendo poupança, há recursos para investimento. O problema é, e se não houver poupança? Se a poupança for baixa? Então, o investimento também vai ser baixo. Né? Então, esse é o problema do ciclo vicioso da pobreza, de acordo com o Nurkse. Pouco estoque de capital gera pouca poupança vai gerar baixo investimento em novo capital, então o estoque de capital tende a permanecer muito baixo. Como esse problema ocorre? Quando o Nurkse analisava os produtos que esses países pobres exportavam, ele dizia: esses países produzem matéria-prima e alimentos, e é isso que eles exportam. E aí, o que esses países recebem como pagamento por suas exportações? O Nurkse dizia: o pagamento que eles recebem pelas exportações gera um problema nos termos de troca. O que é termos de troca? Termos de troca é a variação dos preços dos bens exportados sobre a variação dos preços dos bens importados. Chamar importados de renda. Então, o que é que o Nurkse dizia? Essa variação é menor do que zero. Ou seja, quando os países exportam, os preços dos bens exportados crescem pouco, mas quando os países importam, o preço dos bens importados cresce muito. Isso significa que essa fração vai cair.
né? Por isso é menor do que zero. Isso significa o quê? A proposta do NURCS é o seguinte: esses países pobres então têm que passar por um processo de industrialização. Por quê? Produtos industrializados têm um aumento maior de preço do que produtos agrícolas. E aí, como industrializar o país? O NURCS pensava, os países pobres, se eles se industrializarem, eles vão exportar bens manufaturados aos países ricos e eles vão deixar de importar bens industrializados dos países ricos, porque eles vão produzir internamente. Então, o NURCS pensava, vai haver uma interrupção do fluxo de recursos para o exterior, via pagamento de importações, e vai aumentar o fluxo de recursos do exterior para o país via pagamento mais alto pelas exportações do país. Só que ele dizia, esse processo de industrialização não é espontâneo. Exportar bens industriais também não é espontâneo. Então, isso significa que o processo de industrialização tem que ter um papel ativo do Estado, né? Qual é o grande problema e quais foram as grandes críticas que o NURCS sofreu? As grandes críticas ocorreram pelo fato que, quando alguns autores começaram a investigar esse processo, descobriram que, muitas vezes, em determinados períodos, os bens agrícolas tinham aumento de preços maior do que os bens industrializados. Então, os países que exportam bens agrícolas ou matérias-primas, como a Austrália, por exemplo, se deparavam com isso, com o aumento dos termos de troca. Então, a ideia é que muitos autores criticaram o NURCS dizendo, olha, isso aqui não está escrito em pedra, não é imutável, não é uma lei universal da economia dizer que países que exportam matéria-prima ou produtos agrícolas vão sempre ter deterioração dos termos de troca. Muito pelo contrário, há vários períodos em que países que exportam matéria-prima ou bens agrícolas se deparam com um ganho dos termos de troca, né? Então, isso não é a causa da pobreza dos países. E outra coisa também foi a crítica à industrialização. Nós temos países industrializados como o Brasil, como a Argentina, como o Peru, como Turquia, como Indonésia, que são países que têm grandes indústrias e, no entanto, continuam sendo países pobres. Ou seja, o fato de um país se industrializar não significa que ele necessariamente vai deixar de ser pobre. E a terceira crítica é exatamente com relação ao papel ativo do Estado. Ou seja, se a gente tem um país que tem baixo estoque de capital e baixo estoque de trabalho, como o Estado vai ser eficiente em estimular o estoque de capital e o estoque de trabalho? A grande crítica que se faz é o seguinte: se o mercado não viu componentes que fizessem com que houvesse estímulo ao estoque de capital e ao estoque de trabalho, por que o Estado teria essa capacidade de ver como criar esses estímulos, né? Então, a terceira crítica que se faz ao NURCS é exatamente isso. Ao criar um papel ativo para o Estado, pode ser que essa sociedade esteja incorrendo em as chamadas falhas de governo. O que são falhas de governo ou falhas de Estado? Falhas de Estado ou falhas de governo são a crítica que é feita àquelas pessoas que dizem: existem falhas de mercado, que é a incapacidade do mercado de investir em determinados bens e serviços, como os bens públicos, que geram desenvolvimento. Então, o Estado tem que tomar um papel ativo para investir nesses bens públicos. Só que existem as falhas de governo, ou falhas de Estado, que é o quê? Que é o fato de que, na hora de investir em bens públicos, como, por exemplo, saúde e educação, muitas vezes o governo desvia recursos da saúde, da educação, da segurança pública, da segurança nacional, da administração da justiça, que são bens tipicamente públicos, para o financiamento de outros bens que não são bens públicos, né?
como, por exemplo, energia elétrica, como, por exemplo, petróleo. O que é petróleo? Gasolina, óleo diesel. São bens privados. Ou seja, como são bens privados, o setor privado pode muito bem fornecer petróleo, fornecer gasolina, fornecer óleo diesel, fornecer álcool para os automóveis. O setor privado pode fornecer energia elétrica, só que quando o governo deixa de financiar bens públicos e passa a financiar bens privados, a sociedade que precisa de bens públicos fica com quantidade menor de bens públicos disponível, gerando esse ciclo vicioso da pobreza. São as falhas de Estado contribuindo para que o ciclo vicioso da pobreza seja perpetuado. Então, essas foram as críticas que Durkheim sofreu. E depois do Durkheim, veio um economista chamado Arthur Lewis, que investigou esse processo de transição. Como o Durkheim pensou num setor agrícola sendo substituído por um setor industrial, então o Lewis pegou essa deixa e disse o seguinte: vamos pensar numa economia dual. O que é economia dual? Eu tenho essa transição. Eu tenho uma economia onde tem esses dois setores. Um é o setor urbano industrial, que é dinâmico, que tem uma produtividade alta, e outro é um setor agrícola de subsistência, que é rural, que tem a produtividade baixa. Então ele pensou, as pessoas estão em sua grande maioria no campo, onde há um excesso de trabalho e uma falta de capital. Excesso de trabalho de recursos naturais, mas falta de capital físico. O setor urbano é exatamente o contrário. Tem excesso de capital, mas tem falta de trabalho. Então, o Lewis pensou, vai haver um processo de migração. Que processo de migração é esse? As pessoas que trabalham no campo, elas vão migrar para a cidade. E aí, migrando para a cidade, o que é que essas pessoas vão fazer? Como o setor industrial ele é dinâmico, então ele vai fazer o quê? Essa migração de mão de obra do campo para a cidade, chamado êxodo rural, vai aumentar a quantidade de pessoas na cidade. Então, como o setor urbano ele visa lucro, ele não é de subsistência, ele é dinâmico, ele vai ter lucros mais altos porque está empregando mais pessoas e vai aumentar seu estoque de capital. Com o estoque de capital cada vez mais alto na cidade, esse aumento do investimento em estoque de capital é capaz de absorver toda a mão de obra que vem do campo para a cidade. Então, a gente tem esse êxodo rural, pessoas saindo do campo, indo para a cidade e sendo absorvidas pela indústria da cidade. Certo? A ideia é, primeiro, eu tinha aqui essa quantidade de demanda por mão de obra. E aí, o que acontece? Eu tenho esse salário. Certo? Demanda por mão de obra, salário. E aí, o que acontece quando aumenta a demanda por mão de obra? Ou seja, as pessoas estão saindo do campo, indo para a cidade, então, o que está acontecendo aqui? A demanda por mão de obra aumenta. Se o salário ficar igual, significa o quê? Mais pessoas serão absorvidas. Né? Então, salário igual, mais pessoas serão absorvidas. Antes eu tinha o quê? Antes eu tinha essa quantidade de mão de obra empregada recebendo esse salário. O salário continua igual, só que agora, como a demanda é maior, então significa que mais pessoas são absorvidas. O que acontece se a demanda aumenta ainda mais? Se a demanda aumenta ainda mais pessoas vão migrar e vão ser absorvidas. Então, a ideia do Lewis
era basicamente essa, né? O setor urbano, ele produz uma demanda crescente por trabalho, e essa demanda crescente por trabalho vai resultar o quê? Em absorção da mão de obra, né? Como esse salário urbano, ele é maior do que o salário rural, vou chamar o salário rural aqui, ó. O salário rural está aqui embaixo, o salário urbano é aqui. Então, o que é que vai acontecer? Cada vez mais pessoas vão querer migrar da cidade, do campo para a cidade, porque o salário urbano é maior do que o salário rural. Então, quando migrarem, esses trabalhadores vão obter ganhos salariais, né, ao migrar do campo da cidade. Então, vai haver um processo de migração que é cada vez mais intenso. E aí, o que é que vai acontecer? Quanto mais as empresas investirem em máquinas e equipamentos, mais elas vão absorver mão de obra, e aí as rendas de aluguéis, juros, lucros vão aumentar. E os trabalhadores vão se deparar com aumento salarial, né? O mais interessante é o que vai acontecer depois de um tempo com os trabalhadores do campo. Depois de um tempo, os trabalhadores do campo vão ter o seu salário aumentado. Por quê? Porque a mão de obra do campo está ficando escassa, porque todo mundo está migrando para a cidade. Então, o paradoxo dessa economia dual é que o retorno ao capital no campo e a produtividade marginal do trabalho no campo também vão aumentar, né? Assim como o emprego e a massa salarial. Então, o que vai acontecer é, com esse processo de migração, vai haver um aumento do salário no campo até quando é que a imigração cessa? Vai cessar quando o salário do campo se igualar com o salário da cidade, certo? Toda a mão de obra excedente no campo vai migrar para a cidade e vai ser absorvido pelo setor industrial urbano, né? Interessante que a história do século XX pode ser vista sob esse prisma, né, da migração do campo para a cidade. No começo do século XX, a grande maioria da população mundial vivia no campo, hoje a grande maioria vive em cidades, né? E, para encerrar essa aula de hoje, a gente vai trabalhar sobre esse autor chamado Theodor Schultz. O que o Schultz fez? O Schultz, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1979 pelo seu trabalho. Outra cor aqui. Junto com o Arthur Lewis, pelo seu trabalho na área de desenvolvimento econômico, né? Só que o Schultz, ele pegou o trabalho do Lewis sobre migração e economia dual e procurou criar um setor completamente original e novo de estudo na teoria econômica, que foi a teoria do capital humano. A ideia do Schultz era o quê? Ora, se as empresas investem em capital físico para aumentar a sua produção, para aumentar o retorno ao seu capital, compram máquinas e equipamentos, e com isso aumenta a produtividade marginal do capital, será que a mesma coisa não ocorre com o ser humano? Por que as pessoas se matriculam numa escola, fazem o primeiro grau, o segundo grau, por que entram numa faculdade, fazem ensino superior, acabam a graduação, vão fazer mestrado, doutorado, vão fazer MBA, pós-graduação? Por quê? A ideia é que os investimentos em educação e saúde contribuem para o aumento do capital humano e representam e geram com que a pessoa tenha um salário maior. O que é o salário maior? É exatamente o retorno ao capital humano. A ideia de que as empresas investem em capital físico e têm um retorno maior pelo investimento do capital físico, ele pensou, as pessoas podem investir em capital humano para ter um retorno maior do capital humano, né? A ideia, então, é o quê? O ser humano tem dentro de si capital. Que capital é esse? Conhecimento, habilidade, capacidade de trabalho. Então, o processo de desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, pode ser dado pelo acúmulo de capital humano ao longo dos séculos, né? Como esse acúmulo é feito? A ideia básica do Schultz era o seguinte: primeiro, os modelos de crescimento econômico não parecem produzir
exatamente aquilo que a gente vê quando a gente pensa em estoque de capital. Se eu pegar aqui estoque de capital e dividir o renda, eu tenho essa relação capital-renda. Aí eu noto esse aumento do estoque de capital com relação à renda, mas o que eu vejo é o quê? Quando eu vejo um aumento da renda e comparo com o aumento do capital, o que é que eu noto? Aparentemente, isso ocorre durante um período, mas depois de um tempo há um processo de estagnação, ou às vezes até isso aqui. Ou seja, o produto da economia está crescendo bem mais do que o estoque de capital. Como isso? Se eu esperava que a economia crescesse no mesmo patamar do estoque de capital, por que que há mais crescimento do produto da economia como um todo do que com o estoque de capital? Isso significa que tem outro fator que deve estar explicando esse crescimento da economia. E o que que o Lewis procurou dizer que era? Ele diz, olha, o que está crescendo é o capital humano, né? Se a gente inclui capital humano, a gente consegue explicar esse crescimento tão grande do produto. Só o crescimento do estoque de capital não explica o crescimento do produto, né? Para eu explicar, eu preciso incluir estoque de capital humano, né? Então, ele disse, ó, a renda cresce a uma taxa superior ao estoque de capital, ao estoque de terra e ao estoque de horas trabalhadas. Isso significa o quê? Tem alguma coisa que esteja explicando isso. E ele disse é o quê? É o capital humano. O capital humano é que faz com que a pessoa trabalhe a mesma quantidade de horas de um ano para outro, mas produza mais em cada hora trabalhada. E, ao ver o sistema do ciclo vicioso da pobreza, o que é que o Schultz disse? Olha, várias políticas nos países pobres foram tentadas, criar fábricas, desenvolver regiões, fazer muito investimento em região pobre nos países pobres, e nada disso fez com que os países pobres tivessem crescimento econômico. Por quê? Por que os países pobres não se tornaram países ricos? Com todo esse investimento avassalador em fábricas e industrialização dos países pobres. Porque faltou o investimento em capital humano. Ou seja, é essencial investir em saúde e educação, só investimento em saúde e educação é capaz de propiciar um aumento do capital humano. Então, a ideia do Schultz é o quê? A ideia do Schultz é basicamente a seguinte. Eu quero saber o seguinte. Eu quero saber, basicamente, o que é que faz isso? O que é que faz com que... Seguinte, em cada hora de trabalho, eu quero saber o que acontece. Olha aqui o que acontece com o Brasil. Desde 1979 até 2004, o que aconteceu com a hora de trabalho? Em cada hora que o trabalhador brasileiro trabalhava, ele produzia em torno de 8, né? Em 79 era 7,63, em 2004 era 7,99, ou seja, em torno de 8. Em alguns momentos foi um pouco mais do que 8, né? 95, 96, 97 também, 98, mas ficava em torno disso. E o que é o processo de crescimento, de desenvolvimento econômico? O que o Schultz dizia era capital humano. Em 1979, a Austrália produzia 18, enquanto o Brasil produzia menos de 8. Em 2004, a Austrália produzia 27, ou seja, houve um crescimento de 18 para 27 na Austrália. No Brasil, houve um crescimento de 7,6 para 7,9, ou seja, praticamente uma estagnação, né? E se a gente pegar outros países, peguei a Austrália, vou pegar um país europeu, que fica em amarelo, Dinamarca.
Dinamarca um pouquinho mais do que a Austrália, só um pouquinho, 18,7 contra 18,3. Em 2004, 30 contra 27, ou seja, Dinamarca aumentou. Vamos pegar outros países. Coreia do Sul. Coreia do Sul é um país interessante porque tinha uma produtividade menor do que o Brasil. 50% menor do que a do Brasil. Mais, né? 60% menor do que a do Brasil. Não. 40% menor. 30%, 40% menor do que a do Brasil. Em 79. Só que a Coreia do Sul foi de 4,5, e o Brasil um pouco menos de 8, para 16. Ou seja, a Coreia do Sul praticamente multiplicou por 4. Multiplicou por 3 e alguma coisa. E o Brasil ficou estagnado. Né? Isso é que é capital humano. Ou seja, o capital humano explica exatamente essa trajetória. Explica a trajetória na Dinamarca e na Austrália, mas explica principalmente a trajetória da Coreia do Sul. Vamos pegar um país próximo da gente, como o Chile. O que acontece com o Chile, que também está em azul? O Chile era muito superior ao Brasil e continuou bem superior ao Brasil. Né? O Chile praticamente duplicou. O Chile era 25% maior do que o Brasil e agora é quase o dobro do Brasil. Né? Ou seja, houve aumento do capital humano no Chile, houve um aumento avassalador do capital humano na Coreia do Sul, mas no Chile houve um crescimento de 50%. O Brasil ficou estagnado e na Coreia do Sul houve um crescimento de 300%. Então, é isso que explica o processo de desenvolvimento econômico dos países. É o processo de capital humano. Ou seja, se os países investirem em capital humano, se os países investirem em saúde e educação da sua população, é isso que trará desenvolvimento econômico sob a perspectiva do Theodor Schultz. Então, o Schultz viu que só investir em capital físico é importante, mas isso não vai trazer desenvolvimento. Vai trazer desenvolvimento é investimento em capital humano. E essa teoria é uma teoria não só que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 79, mas uma teoria que até hoje é considerado o centro do estudo sobre capital humano na teoria econômica. E é isso. A gente acaba essa aula de desenvolvimento econômico, então fica faltando só mais uma aula para a gente encerrar o nosso semestre. E é isso, então. Tenham todos uma boa semana, tudo de bom. Até lá. Tchau.